Estava tentando ligar. É só um toquinho? O Rodrigo chegou. Tá bom. Podemos começar, então. Tá jóia. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a terceira Conferência Municipal de Cultura de Castro. A Conferência Municipal de Cultura tem como objetivos refletir sobre a formação histórica do sul do Brasil, promover o debate entre artistas, produtores conselheiros, gestores, estudiosos, pesquisadores, investidores e demais protagonistas da cultura de Castro, propor estratégias para democratizar o acesso dos cidadãos à produção dos bens e serviços culturais e eleger o Conselho Municipal de Cultura para os próximos 2 anos, coisa que será feita na sequência. Nesse momento, convidamos para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades e representantes. Andressa Oliveira, agente regional de cultura da Secretaria de Estado da Cultura, representando o Governo do Paraná. Vereador Gerson Sutil, presidente da Câmara de Vereadores, nosso anfitrião. Roni Cardoso Filho, secretário municipal de Cultura. Destacamos e agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: Matilvane Moreira, secretário de Saúde, Rodrigo Moraes da Silva, secretário de Patrimônio e Planejamento do município, senhor Álvaro Teles, nosso ex-prefeito, senhor Jaime Pusch, arquiteto urbanista, ex-secretário de Planejamento, de Jaguariaíva, os representantes do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de Tibagi, o diretor do Museu Edmundo Mercer Júnior, Neri Aparecido Assunção, e Júnior Prado, gerente de turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Tibagi. Agradecemos ainda a presença dos representantes da Academia de Letras dos Campos Gerais. Convido agora o secretário municipal de Cultura, Dr. Roni Cardoso Filho, para falar sobre a importância da conferência para o município. Boa tarde. Estamos muito felizes de contar com a presença de tantas pessoas para a nossa conferência. As conferências de todos os setores, saúde, assistência social, urbanismo, cultura, são momentos muito importantes para a democratização das ações governamentais. Então, queremos que esse momento se multiplique nas propostas que vão ser votadas para que possamos executar na Secretaria da Cultura aquelas ações que sejam realmente o desejo da população. A Secretaria da Cultura é o órgão municipal da cultura e faz parte, portanto, do Sistema Nacional de Cultura. E dentro desse sistema nacional existem aquelas ações coordenadas pelo governo federal, que são as leis de incentivo,
E que, então, por ser parte desse sistema, a gente tem acesso a recursos que podem ser repassados aos agentes culturais locais. Então, pensamos em fazer essa conferência querendo criar uma agitação, querendo criar um momento de impulso nas ações culturais, que as coisas aconteçam com mais energia, com mais vitalidade aqui na nossa cidade. Então, se é para falar em agitação, nós convidamos esse palestrante, jornalista, historiador, youtuber, comunicador e tudo mais, que é conhecido nacional e internacionalmente, para fazer esse primeiro momento com alguma ambientação histórica da importância de Castro e do sul do Brasil para o nosso país. Então, não vou me alongar, porque eu quero que ele tenha o maior tempo possível para falar. Obrigado, sejam bem-vindos. Registro e agradeço também a presença de Tânia Maria Ajus Issa, nossa Procuradora-Geral. Hoje o nosso tempo é curto, portanto, vamos fazer uma conferência mais sucinta, não é, Roni? Então, vamos direto para o que vocês estão esperando. Conhecer a nossa história é sempre muito importante para seguirmos adiante, honrando quem veio antes da gente e trabalhou muito para que pudéssemos estar aqui. Para falar sobre a formação histórica do sul do Brasil, convidamos o palestrante Eduardo Bueno. Eduardo Rômulo Bueno é jornalista, escritor, tradutor e youtuber. Ele começou a trabalhar aos 17 anos como repórter no jornal gaúcho Zero Hora. Ali ganhou o apelido de Peninha, o nome de um personagem da Disney que trabalhava no jornal A Patada. Peninha atuou como editor, roteirista e tradutor em diversos veículos de comunicação. É formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também trabalhou na TV Educativa de Porto Alegre. Atualmente tem um canal no YouTube chamado Buenas Ideias, onde narra a história do Brasil de forma descontraída. Com vocês, Eduardo Rômulo Bueno, o Peninha. Sim, tá bom, para não passar tanta vergonha, assim de perto. Então, caros amigos, caras amigas, e é bom já ir se acostumando, caros amigos, né? Essa parte podia dar uma risadinha do caros amigos. É um prazer estar aqui numa cidade que me lembra muito minhas incursões pelo Parque de Vila Velha, pelo maravilhoso Guartelá, pelas nascentes do Tibagi, e por esse Planalto e por esses campos gerais do Paraná, né, que são tão encantadores e refugem tanto de história, de ecologia, de natureza, de vida real, de vida efetiva. Porque eu sempre acreditei que a história não podia ficar aprisionada dentro da sala de aula. Pelo contrário, a história é viva, a história pulsa, a história é dinâmica, a história é épica, a história é dramática, a história, especialmente do Brasil, não especialmente, mas a história da humanidade também é trágica, dolorosa, sangrenta, mas ao mesmo tempo é uma história refulgente. E todas as vezes que a gente esquece das nossas raízes e esquece da nossa história, vive nesse limbo, né? E, infelizmente, eu acredito que o mundo e o Brasil vivam, de certa forma, numa espécie de limbo, com um vínculo muito restrito com a sua própria história, e ela, de certa forma, continua aprisionada, acorrentada dentro da sala de aula. Evidentemente que a sala de aula é um local onde a gente pode e deve aprender a história, mas ela não pode ficar presa ali dentro, né? A história refugie nas ruas
nas águas, nos mares, nas montanhas, né? E a história, evidentemente, é aquela velha frase feita, mas é verdadeira, né? Explica quem somos, de onde viemos e para onde vamos, sem recorrer à metafísica, né? E, voltando a mais um chavão, né? Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E o pior ainda, para continuar nos clichês, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Né? São frases que eu venho repetindo muito, não são minhas, até gostaria de ter o copyright sobre elas e ganhar cada vez que alguém as repetisse, mas são frases de domínio público e nem por isso menos verdadeiras. Eu queria começar agradecendo ao convite, especialmente a ousadia do Daniel, que me convidou, e parece que vai ser o último ato dele, logo em seguida, ao final da palestra, ele vai ser exonerado pela audácia, mas pelo menos assim vai ser uma morte épica, né? A morte política dele, né, Daniel? Não, é verdade, eu fiquei bastante feliz, bastante satisfeito, porque eu acho que eu tenho algo a contribuir aqui com a história de Castro, com a história de tropas e tropeiros. Uma das minhas ex-mulheres, não sei se é a 16ª ou a 17ª, quando se aproximavam palestras, ela me dizia, às vezes me acompanhava no camarim, pelo amor de Deus, só não vai começar a história no tempo que os continentes estavam juntos. Mas essa é uma conversa que a gente tem que começar no tempo que os continentes estavam juntos. Porque não apenas na Pangeia, mas também na Gondwana, quando a América e a África estavam unidos, e aliás, é bom lembrar que o primeiro cara que lançou a teoria da deriva continental, um alemão chamado Alfred Wegener, não é Wagner, Wegener, W-E-G-E-N-E-R, quando ele apresentou essa teoria no Congresso Mundial de Geologia em Estocolmo, em 1919, acabaram com a carreira dele. Ele foi destruído, ele foi linchado, ele nunca conseguiu recuperar o seu prestígio, porque ele nunca conseguiu comprovar o que hoje é um fato histórico, que existe uma dança continental, que tudo é mutável, que nada é permanente, que tudo está se mexendo, inclusive a terra sob nossos pés. E hoje, eu espero que vocês saibam que, além da Terra ser plana... tinha que ter mais riso esse da Terra plana. Que a Terra, que os continentes estavam unidos, e a América estava unida à África. E uma porção do litoral brasileiro estava unida com uma parte da costa da Namíbia. Essa costa da Namíbia é ainda hoje um dos lugares de maior dificuldade de navegação no mundo. Se chama Skeleton Coast, né? Quando os portugueses voltavam da Índia com as suas naus carregadas, dobravam o Cabo da Boa Esperança na volta, depois de já tê-lo dobrado na ida. Aliás, talvez seja bom lembrar que o Cabo da Boa Esperança se chamava Cabo das Tormentas, né? Foi dobrado pelo Bartolomeu Dias em 1488, o que já começou a mudar a história da humanidade, dar origem ao primeiro império realmente global, que foi Portugal. Ele voltou e disse para o rei Dom João II, dobrei o Cabo das Tormentas. E o rei Dom João disse, não, esse nome não vai pegar, muda para Cabo da Boa Esperança. Não era ele que ia ter que enfrentar aquele lugar onde dois oceanos se chocam com um rugido na frente de uma pedra gigante, que é o Cabo da Boa Esperança, que é a Table Mountain, que é a cidade do Cabo, né? Quando eles voltavam, entravam na costa da Namíbia, que é uma costa terrível, desolada, uma costa em linha reta, sem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural. E muitos navios afundavam ali. E essa costa estava unida com a costa que vai de Laguna, em Santa Catarina, até Punta del Este, no Uruguai, que é a maior costa retilínea do mundo. Né? Como se Deus dissesse, não ocupa o Rio Grande do Sul, que lá tem gaúcho, esse tipo de gente, melhor deixar para lá. De Laguna, Santa Catarina, a Punta del Este, no Uruguai, são mais de 1.000 quilômetros, sem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural. Isso vai mudar toda a história da ocupação dessa região. E, na verdade, também está ligado ao fato de, em 1494, os portugueses e espanhóis têm assinado o Tratado de Tordesilhas, que até isso na escola conseguem transformar numa chatice, né? Mas vocês imaginem dois
poderosos impérios, embora houvesse outros mais poderosos ainda, reunidos sob a bênção papal do Papa Borgia, ainda por cima Alexandre VI, dividindo o mundo em duas porções, no tratado que simultaneamente anuncia e repudia a era da globalização. Anuncia porque, pela primeira vez na história, dois estados soberanos se sentem à vontade o suficiente para partir ao meio o mundo, o globo, que eles já sabiam que era redondo, evidentemente, tanto é que o tratado dava a volta em torno do globo. A gente está acostumado só com aquele risquinho do Brasil, sobre o qual eu vou falar depois, mas, na verdade, eles também estavam dividindo a quem pertenceriam as Ilhas das Especiarias, as Molucas, lá na Indonésia. E, na verdade, isso interessava tanto quanto a partilha do Novo Mundo. Então, vocês imaginem 8 ou 10 grandes especialistas, geógrafos, astrólogos, astrônomos, né, geopolíticos, representando os reis de Portugal e Espanha, dividindo o mundo em dois com a bênção de um Papa. Isso não pode ter nenhuma chatice, né? E, embora anuncie a globalização, também a repudia, porque o tratado não tratava só de terras, mas de mares. E o Atlântico passa a ser considerado mare clausum, um mar fechado à navegação de todas as outras nações do mundo, exceto Portugal e Espanha. E aí a França, a Inglaterra, os Países Baixos passam a lutar pela doutrina do mare liberum, o mar liberado para todo mundo, o mar como uma grande rede de trocas comerciais. O mar não podia ser privatizado. Tanto é que tem a frase maravilhosa do rei Francisco I da França, que disse: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Se me mostrarem essa cláusula, eu aceito essa porra desse tratado, senão, enfim, o tratado. E estou usando esse palavreado de baixo calão, porque era assim que o Francisco I falava. E ignorou a validade do tratado. Esse tratado é muito revelador, porque os portugueses traçaram uma linha aparentemente aleatória, que pega os únicos trechos em que a costa brasileira era navegável. Ele pega abaixo dos lençóis maranhenses, porque eles sabiam que no Maranhão vivia o clã do Sarney, né, e já, presente lá desde 1320, e o rei de Portugal não ia enfrentar a família Sarney, evidentemente. Então deixou o Maranhão para o Sarney, pegou dali para baixo, porque na verdade ali era a chamada costa leste-oeste, era uma costa de terrível dificuldade de navegação, com um grande recife subterrâneo chamado Parcel de Manuel Luiz, onde já fundaram mais de 400 navios, e os ventos conduziam direto ao Caribe, que pertencia à Espanha. Então, era um lugar muito difícil de navegar. O tratado passava na Baía de Maracanã, lá em cima, o limite norte de Tordesilhas, e abaixo passava em Cananéia, no sul de São Paulo, que já pertenceu, inclusive, ao Paraná, e meio que ao Paraná. Pertencia originalmente à província do Paraná, Cananéia, que hoje é São Paulo, né? E ali se instalou o tal bacharel de Cananéia, que eu me orgulho de ter ajudado a popularizar bastante aí o nome dele, porque era uma figura, muito provavelmente um degradado, que foi colocado no último limite de Tordesilhas, e se supõe que numa expedição anterior ao descobrimento do Brasil, liderada pelo Bartolomeu Dias, que já citei, em 1498, embora não haja provas documentais. Mas, certamente, desde 1502, na expedição do Américo Vespúcio, o bacharel já vivia em Cananéia. Mas os portugueses logo perceberam que eles tinham errado por um pouquinho esse limite e foram empurrando com a barriga até Laguna, em Santa Catarina. E em Laguna, que muitos de nós pensamos que era o limite de Tordesilhas, e na verdade originalmente não era, passou a ser tido como limite de Tordesilhas, porque os espanhóis estavam muito mais interessados no México, onde tinham conquistado e destruído a civilização azteca, e a seguir no Peru, onde tinham conquistado e dominado o Império Inca. Os dois refulgentes em ouro e prata e riquezas não iam se interessar pelas lonjuras, né? Então, a partir de 1600, na virada do século, os portugueses, percebendo o descaso e o abandono dessa porção sul do Brasil e do Prata, vão tomar uma atitude extremamente audaciosa e, em 1680, fundam
a colônia de Sacramento. Alguém aqui já foi na colônia de Sacramento? Os afortunados. Sugiro, recomendo veementemente a visita à colônia de Sacramento, que poderia ser chamada de a capital histórica do Mercosul, porque a história do sul do Brasil, a história da Argentina, o nascimento do próprio Uruguai e, de certa forma, a própria história do Paraguai estão diretamente ligados ao surgimento de colônia de Sacramento, que é uma espécie de Ouro Preto, a cidade colonial de Minas Gerais, na beira do Rio da Prata. É uma cidade magnífica, extraordinária, a parte histórica que ainda resta. Mas foi um absurdo, foi assim, uma afronta ao Império Espanhol a construção de colônia de Sacramento, bem na frente de Buenos Aires, na margem esquerda do Rio da Prata. Mas essa história, essa fundação, vai mudar toda a história do sul do Brasil, porque em 1684, os portugueses fundam Laguna, a cidade de Laguna, não eram bem tropeiros, né? Sertanistas e bandeirantes paulistas, né, que já percorriam todas essas trilhas indígenas, nas quais em breve chegaremos, esses peabirus, esses caminhos pré-históricos, essas trilhas percorridas, muito provavelmente, anteriormente, pela megafauna, por animais pré-históricos já extintos, e atrás dos quais seguiam as tribos de caçadores e coletores nômades, os paleo-indígenas, os indígenas anteriores aos chamados indígenas históricos, né, Tupis, Guaranis, Xokleng, Caigang, todos esses que conhecemos e deveríamos conhecer muito, muito mais, porque também estarão por trás dessa história, né? Os paulistas ligados à Cananéia, ligados a São Vicente, ligados à atividade escravista, ligados ao futuro bandeirismo, ligados à figura do João Ramalho, que é o pai fundador, o proto-bandeirante, tal, que caminhava de 80 a 90 quilômetros por dia, com registros documentais de que isso caminhava, é o primeiro paulista, né? Vou ter que abrir um parênteses, porque o primeiro baiano foi o Caramuru, né? Chegou na Baía de Todos os Santos, casou-se com a Paraguaçu e passou a vida inteira na rede, bem descansado. O João Ramalho também é largado em São Paulo em 1508 e fica o tempo inteiro estressado, com um relógio subindo, com uma pasta executiva, escravizando gente, subindo, descendo, subindo a Serra do Mar, descendo a Serra do Mar com a sogra, às vezes, pegando engarrafamento na Via Anchieta, na Imigrantes, chegando em Ubachuva, chovia em Ubachuva. O João Ramalho cria uma rede muito similar à do Bacharel de Cananéia, de escravização indígena, e vai dar origem a São Paulo. Voltaremos a São Paulo depois, porque, de momento, esses bandeirantes estão indo por terra e fundam Laguna, são determinados pelo rei a fundar Laguna. E por que Laguna? Porque era a esquina do Atlântico Sul, era o último lugar onde você conseguia chegar em condições de navegação que não fossem terrivelmente difíceis. Porque navegar de Laguna até Punta del Este, cara, até hoje é difícil. É um oceano inconstante, de humores cambiantes, com vento sudeste, vento sul, águas turvas, né, frias, e nenhum lugar onde aportar. Então, eles fundam Laguna para abastecer a colônia de Sacramento. E estabelecem o caminho da praia, um caminho por terra, que vai ligar a colônia de Sacramento à Laguna. Chegando em Laguna, já havia várias outras trilhas, inclusive a mais mitológica de todas elas, o Peabiru. Peabiru é um nome genérico, né? O Joel estava aqui até há pouco dizendo que, na verdade, é o caminho da Estrada do Sol, né? Era um antigo caminho pré-histórico, ligado, conectado com a grande rede de estradas reais dos Incas, né? Porque o que a gente tem que lembrar é o seguinte: o Novo Mundo foi ocupado pelos humanos, não se sabe exatamente quando, cada vez as datas recuam mais, mas certamente há 10 mil anos atrás, os humanos já ocupavam do Alasca à Patagônia, cruzaram a pé da Sibéria para o Alasca, por uma ponte de gelo no Estreito de Bering, e vieram seguindo as trilhas dos grandes rebanhos que eles caçavam, caribu, rena, mamute.
Esses animais iam abrindo as trilhas, eles seguiam as trilhas abertas pelo instinto animal e também pelo seu próprio discernimento a seguir, né? Porque a forma como os povos indígenas se vinculam com a natureza, né, sem romantismo algum, apenas até por uma necessidade física deles, é extraordinário, é magnífico, né? Os portugueses e espanhóis não teriam conseguido sobreviver nas Américas se não tivessem se adaptado e adquirido um conhecimento milenar. A herança e o legado que a gente deve aos povos indígenas é inacreditável. Eu gostaria, inclusive, de, depois, se enfim conseguir chegar nas tropas e tropeiros, já que ainda faltam 450 anos até lá, fazer essa ode, esse elogio, que não é politicamente, não é por uma questão de politicamente correto, é uma questão de dignidade, decência e resgate real, efetivo da história. A nossa ligação com os povos indígenas e com a seguinte escravidão africana é enorme, é gigantesca. Se o Brasil e o Novo Mundo e o mundo não entrarem num maior equilíbrio e na percepção plena de que a história tem que ser inteiramente reescrita e que a história branca, a história que nós contamos, a história ocidental, se ela, no caso especificamente do Novo Mundo, não for o tempo inteiro permeado por essa herança indígena, pelo que estava por trás e pelo fato que a gente muitas vezes esquece de que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravizados na história da humanidade, 5 milhões de escravizados, e que foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, o último país digno do mundo, digno do nome de país no mundo a abolir a escravidão foi o Brasil. Em 1888, quando nem mais lucrativa era ela. Se a gente não perceber e vincular qualquer segmento da história do Brasil a essa realidade, vai ser um equívoco. A história magnífica, épica, das tropas e tropeiros, ela tem muito no seu substrato a ver com os indígenas, com as tribos indígenas e com os escravizados que faziam, às vezes, inclusive, o papel de bestas de cargas, beast of burden. Não eram só as mulas que carregavam cargas, eram também os indígenas. É auspicioso e é bom que em muitos momentos pessoas aqui de Castro, de Ponta Grossa, da Vacaria, no Rio Grande do Sul, queiram e devem resgatar a história de tropas e tropeiros. Porque, dentre os problemas da nossa ligação tão difusa com a história, está o fato de que o Brasil não produz mitologia sobre a sua própria história. Os Estados Unidos inventou e fabricou uma história e transformou o genocídio indígena deles em filme de faroeste. E muitos outros aspectos da história deles, a Guerra da Secessão, a guerra, inclusive, contra o México. Vários aspectos da história americana são saudados e louvados, antes deles virarem essa coisa horrorosa que viraram aí com o Donald Trump, né? Saudados em forma de literatura, de arte, de cinema. E o Brasil, com uma história... Tu tossiu, espirrou ou tu me criticou? Não, porque eu trouxe um cara aqui que, inclusive, é um dos eleitores do Donald Trump. Inclusive, eu gostaria, depois, a seguir, que a gente espancasse ele duramente. E aí, ó, já tinha uma ali querendo espancar. Eu participo. Então, a história do Brasil tem tantos épicos, a história do Brasil tem tanto fulgor, a história dos tais bandeirantes paulistas, a história da corrida do ouro, que deu o nosso Jack London, né? A corrida do ouro do Brasil foi a maior corrida do ouro do mundo na época, até ser suplantada pela da Califórnia em 1849. Só que a história do ouro da Califórnia tem filme, tem livro, tem minissérie, tem tudo. O que de fato a gente produz? Agora, mesmo quando essa história for resgatada, e deve ser resgatada, e que tenha que ter esse viés épico, né? Esse cheiro de mato, essa história ao ar livre, ainda assim, ela não pode e não deve deixar de ser uma história que resgate as origens indígenas e o papel dos
pretos na construção do Brasil e do sul do Brasil também. Porque a gente tem assim a sensação de que o sul do Brasil é branco, né? O sul do Brasil é bastante branco em muitos aspectos, né? E, por um lado, que seja, inclusive, orgulhosamente branco, porque o vigor com que poloneses, holandeses, primeiro portugueses, luso-brasileiros, paulistas, a seguir toda a leva de imigrantes que vieram, também é uma história épica e uma história de sofrimento e de vitória e de expansão. Mas ela não é a única história. E antes dessa história, houve outra. E a história de tropas e tropeiros é uma história basicamente luso-brasileira, que antecede em muito a chegada desses outros imigrantes europeus. Mas tudo isso é um mundo tão dinâmico, tão intenso, que ele aponta para um estudo que seja multidisciplinar, que envolva formação geológica, que envolva geografia, que envolva botânica, zoologia, ecologia, e que desemboque em algo próximo ao turismo de aventura, turismo histórico, turismo de fato o turismo de aventura, né? Porque reconstruir essas jornadas dessas tropas, recriar essas rotas, restabelecer essas conexões, mas tem que ser para rico, né? Não adianta me trazer pobre para fazer essas tropas aí, porque né, tem que ser uns caras. Aliás, se alguém estiver precisando de dinheiro aqui, esse meu amigo aqui, o Elinho, ele é milionário e ele é um mecenas. Se alguém tiver algum projeto cultural, pode apresentar para ele agora. É o careca, aquele ali. Alguém tem algum projeto cultural para apresentar aqui? Tem algum artista aqui? Ali. Então, né? E a reconstrução do Piabiru. Mas então, eles criam laguna, criam coloniamento, criam laguna e estabelecem esse caminho, né? Um pouco depois disso, vai ser descoberto o ouro das Gerais. E se sabe hoje que, enquanto os escravizados que trabalhavam nos engenhos do Nordeste, embora fosse uma jornada de trabalho exaustiva e terrível, ela não era tão terrível quanto a jornada de trabalhar nas minas. E quando as minas são descobertas, os senhores de escravos, os feitores, descobrem que aqueles escravizados precisavam de proteína animal numa quantidade muito maior do que os escravizados do Nordeste, dos engenhos, do açúcar, do pó branco que vicia. E é nesse momento que essas planícies do sul vão estar repletas de gadaria. E a gente faz de conta que não sabe, ou que quer esquecer, ou que nunca nos contaram a história das missões jesuíticas, das reduções guaranis, que aqui no Paraná, no Guaíra, no Guairá, foram florescentes, foram extraordinárias. Os tais 30 povos guaranis, que inclusive vieram numa segunda encarnação, porque antes havia outras reduções também guaraníticas. Um experimento que, obviamente, que você pode dizer, não, lavagem cerebral dos jesuítas, nos indígenas, catequese, né, imposição de novos hábitos e de religião, sim. Mas era uma opção melhor do que ser escravizado, né? Era bem melhor do que ser escravizado. Então, por um lado, essa experiência das missões no Paraná, o Guairá, no Rio Grande do Sul, o TAP, e no Mato Grosso, o Itatim, é incrível, é das mais inacreditáveis do mundo. Essas missões foram devastadas de forma ilegal, não apenas cruel, injusta e absurda, era ilegal. O governo de Portugal, a coroa de Portugal da Espanha, assinaram acordos dizendo que os sertanistas de São Paulo não tinham o direito de atacar aquelas reduções. Eles atacavam como milícias, eles eram milicianos. Fernão Dias, Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva eram milicianos, eram do PCC, eram uns escroto filho da puta que a gente deveria sair em marcha até ali para cuspir na tumba deles. Essa que é a real, é a verdade. E era a posição de muita gente na época.
Na época, gente digna, gente decente. Os legalistas em Portugal e no Brasil eram contrários àquela ação. Era proibido escravizar indígena, por lei. Muitas leis, muitos decretos. Era igual tu ser do PCC, era pior que ser do PCC. Era miliciano. É isso que eles fizeram. De 1624 a 1641, eles devastaram as missões. E quando devastaram as missões, se espalhou o gado que tinha sido trazido pelos jesuítas. O gado do Rio Grande do Sul, que depois se espalhou pelo oeste de Santa Catarina e do Paraná, é o gado das missões jesuíticas. E virou o gado chimarrão. Chimarrão quer dizer selvagem, inculto, indômito, bravio. Isso que quer dizer a palavra chimarrão. E virou o gado chimarrão, que daria origem ao gaucho, ao gaúcho, o cara que capturava esse gado. Aí surge a propriedade privada, o arame farpado, os terratenentes, que grandes asmarias, arregimentam esse gado e produzem charque. E o charque vai ser levado até as Minas Gerais. E o charque começa a ser levado até as Minas Gerais, primeiro pelo caminho da praia, que é o caminho que ia de Lagoa. E se sabe todos os detalhes. Um cara chamado Domingos da Filgueira escreveu um livro maravilhoso, Roteiro para ir a pé de Colônia de Sacramento ao Rio de Janeiro. Inclusive eu me disponho a fazer, se o Elinho me pagar. Não, pior é que dá uma série da Netflix assim maravilhosa, especialmente se tu não tiver que fazer a caminhada inteira, faz por inteligência artificial assim a caminhada, né? Cara, é uma marcha épica, é inacreditável, e está tudo registrado, se sabe os detalhes, minúcias. Tem o Guia do Caminhante, de 1767, que alguém deve saber, né? O Guia do Caminhante é um guia de como percorrer essa parte da trilha aqui, né? Que é o que a gente vai usar no nosso projeto turístico, que vamos ganhar muito dinheiro, só para ricos. Tem pobre aqui? Tem algum pobre? Se tem pobre, gostaria que se retirasse. É ali também, pobre com a MST. Quem é que deixou entrar esse comunista aqui na Paraná? Impressionante. Paraná, vocês não são mais o mesmo. Um cara do MST presente. É o fim do mundo, não sei em que mundo estamos. Bom, o fato é que, quando esse gado começa a ser levado, surgem as tais tropas e tropeiros, que são um avancê do antigo bandeirismo. Não havia mais indígenas para escravizar. Todos os indígenas guaranis tinham sido escravizados e destruídos. Vocês sendo paranaenses, não saberem da história de Guaíra, do Guairá, da florida cristandade, e de como essas 17 aldeiamentos... 13. Aqui? Sim. Loreto ali também. Sim. Odeio gente que sabe nas palestras, que eu não posso mentir em paz. Mas sim, prossiga. Não está me atrapalhando, está me ajudando muito. Claro, que trouxe o primeiro gado em 1635, 1000 cabeças a pé. Alguém poderia retirar esse cidadão, por favor? Sim, 33, pensei que era 35. Mas eu fiz uma coisa que tu não fez. Eu fui onde mataram ele. Sabe que ele levou uma borduna na cabeça, abriram metade da cabeça dele em Santa Lúcia do Piauí. Deve ter sido os caxienses, né? Aqueles que votam no Bolsonaro. Foi morto ali em Santa... Então, 17 era no TAP. 13 aqui, 17 no TAP, não sei, 11, 12 no Itatim. O fato é que foram todas devastadas. E se sabe o dia, a hora, de que forma, e o quão ilegal foi. E o quanto a Espanha reclamava para Portugal, e o quanto Portugal dizia, não consigo conter esses caras. Aí, quando não tinha mais indígena para escravizar, mas ainda haviam as trilhas que eram pré-históricas, que já tinham se incorporado às vias de comunicação no Brasil, continuava existindo, e foi necessário fazer esse transporte do charque para alimentar escravizados
nas Minas Gerais, surgem as tropas e tropeiros, com milhares de histórias épicas, com personagens incríveis, com a própria mula, hoje quase esquecida, desaparecida, fundamental na história do Brasil. Temos que partir para o resgate da mula de 4 patas, porque chega de mula de 2 patas, ainda mais mula de 2 patas que é eleita, né? E que mesmo inelegível quer voltar. Não, lugar de mula... vote em mim, todos os problemas de vocês acabarão se eu tiver poder total. Aliás, eu sou pela volta da monarquia, contanto que Eduardo Bueno seja rei. É o déspota esclarecido, né? Imagina, e aquele homem ali ia ser o primeiro a ser preso, porque ficou me corrigindo. E aí, grande Joel, né? Joel, que fez poxa, me deu um flechaço. Então, o que eu acho é isso. Vocês não estão por acaso nesse lugar que Dom Pedro II chamou de a mesa de pedra coberta por uma toalha verde. É ou não é? Porque, além de tudo, esse aqui, nós estamos em cima do maior derrame basáltico do mundo. Os fenômenos geológicos que formaram todo o oeste de São Paulo, oeste do Paraná, os tais Campos Gerais, oeste de Santa Catarina, a Serra Gaúcha e os cânions gaúchos, que depois se estendem também para os cânions catarinenses, é um evento geológico de dimensões inigualáveis. É o maior derrame de melarífero, é o maior derrame de lava vulcânica, basáltica, da história geológica do planeta Terra. E é um lugar que foi recoberto por essa mata de araucária, por esses campestres, por esse campo mágico que não nasceu para ser soja e pinos idiotes, e uma soja de merda para alimentar porco e boi na China. Sério, vamos invadir fazendas! Vamos invadir fazendas! Agora que o Daniel botou no poder a esquerda aqui em Castro, que sempre foi uma... Estão transmitindo isso. Daniel foi embora? Não. Houve desistência? Era piada. Nós não vamos invadir, nós queremos vocês, nós precisamos de vocês. Tem compromisso, né? Era brincadeira. Não, e era brincadeira mesmo, né? Porque, óbvio, assim, o Pinos é uma fonte de renda. A soja também, mas pelo amor de Deus, nossos filhos e netos não vão mais conhecer o campestre. Nossos filhos e netos não vão mais ver esses rios correndo pelos lajeados. Não vai ter mais araucária. É uma responsabilidade nossa. Nós temos que perseguir aqueles 3 que saíram ali. Né? Sério. E isso tudo tem que ser sustentável e tem que dar grana. E um dos jeitos de ser sustentável e dar grana é através do resgate da história, do resgate do turismo, do resgate da ecologia, né? Não é um sonho, é possível. Tem que ter, porque é o seguinte, eles querem tudo também e a gente fica com nada? Não dá. Não dá. Qual uma forma de resgatar isso? Resgatar a história de tropas e tropeiros, a dignidade, a decência, o sofrimento de brancos, de pretos, de indígenas, porque também é uma história de exclusão e de injustiça, porque não era eles que ganhavam a grana. E é claro que eu não vou encerrar sem falar o que vocês evidentemente já sabem, né? A maravilhosa origem do nome Castro, né? É fantástico, né? Que o tal Martinho de Melo e Castro tenha batizado a cidade porque libertou da cadeia um sonegador de impostos, né? O tal Manuel Gonçalves Guimarães, né? Que estava no Limoeiro. Aliás, o Limoeiro ainda existe. Alguém estava com um livro meu, A Coroa, a Cruz e a Espada, aqui, ó, assinei até, que eu conto detalhes da história do presídio do Limoeiro. O Limoeiro é o berçário do Brasil. Foram dali que saíram os degradados. Eu tenho um livro, né, Náufragos, Traficantes e Degradados, se bem que, embora o título seja esse, os degradados, na verdade, vão entrar em ação. É mais no meu 3º livro, que chama Capitães do Brasil, porque quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, no mesmo ano foi assinado, e tu não me corrige, 1533, foi assinado o decreto enviando as pessoas para o degredo no Brasil. Então, os capitães donatários
Você sabe como é que foi a coisa da capitania hereditária, né? O rei chamou 13 donatários e disse: tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você ganhou um território do tamanho de Portugal. Cara, opa! Imagina, cada capitania era maior que o reino de Portugal. Cara, pô, legal, ganhei um reino para mim. A má é que você vai ter que colonizar com o teu dinheiro. E não era um pedido, era uma ordem régia. Então o cara tinha que construir um navio, arregimentar colonos, vir para o Brasil, construir uma cidade, e a única coisa que o rei mandava junto era o cara que cobrava os impostos. É verdade. O único representante real era o cara para arrecadar os impostos. Aí, quando eles já estavam vindo, foi assinado o decreto dos degradados. E aí eles tiveram que trazer os degradados. E era muito louco, porque cada capitania tinha a sua própria lei. Então, se você estava numa capitania e cometia um crime, porque você já tinha cometido em Portugal, se você fugia para a capitania do lado, ali você não era culpado de nenhum crime, podia fazer um crime de novo. Então, deu uma grande merda, evidentemente. E de onde é que vieram esses degradados? Do presídio do Limoeiro, que ainda existe na subida da Alfama, o bairro branco árabe, né, ao sopé do Castelo de São Jorge, em Lisboa. E tinha enxovias. Enxovias são as celas subterrâneas, e quando a maré do Tejo subia, a água vinha até o peito dos prisioneiros. O tempo que você conseguia sobreviver no Tejo era menor do que em Bangu 1 e Bangu 2. Era assim, eram presídios amedrontadores, da onde saíram os degradados brasileiros em 1533, 34, 35, 37, 49, 50, 1560. Só que ali estava preso, em 1770, um cara aqui de Castro, da região, aqui, que tinha sonegado o pagamento do quinto do ouro. Estava preso no Limoeiro, mas na parte em cela especial, provavelmente, vai ver que ele tinha foro privilegiado, quando foi visitado pelo tal Martinho de Castro, de Melo e Castro. Espero que vocês saibam essa história. E daí ele disse: Martinho, se você me soltar, Martinho, eu criarei uma cidade espetacular para você, lá no cu do mundo, no Brasil. É uma bosta de lugar que faz frio no inverno e insuportável calor no verão. E eu vou chamar de Castro. Ele, tá, soltou o cara. Isso está na Wikipedia, está em qualquer lugar. Tu quer dizer que foi assim? É óbvio que rolou propina, é óbvio que o cara comprou esse Martinho de Castro, que, aliás, está por trás de uma outra história incrível, que eu não vou contar, porque, graças a Deus, já está acabando meu tempo, já falei o suficiente, não sei mais cadê meu celular, vou aqui olhar enquanto falo. Porque uma das histórias mais inacreditáveis Tem tempo ainda. Uma das histórias mais inacreditáveis do Brasil é a história de Mazagão, no Amapá. Alguém aqui que não tenha visto o meu episódio, se viu o meu episódio, não vale. Conhece a história de Mazagão, no Amapá? Como é bom falar para gente ignorante, porque daí eu posso errar vários números e nomes e não vai ter um mala daqueles para me corrigir. Mazagão era uma das principais fortalezas portuguesas no Marrocos. Os portugueses invadiram Ceuta em 1415, do outro lado do Estreito de Gibraltar, que, aliás, vou ter que abrir outro parênteses, né? O Estreito de Gibraltar é um dos lugares mais inacreditáveis do planeta Terra. É onde a Europa e a África quase se beijam, quase se encontram. Tem 13 quilômetros de boca só. É um lugar mágico. E o Mediterrâneo, o mar no meio do mundo, é isso que quer dizer a palavra Mediterrâneo, quer dizer mar no meio da terra, mar no meio do mundo, Mediterrâneo. Era, em tempos geológicos remotos, muito antes dos humanos, era uma depressão arenosa, um deserto. E o Gibraltar formava uma represa, um dique. E o Atlântico rompeu essa represa e criou uma foz do Iguaçu de 13 quilômetros de extensão e 400 metros de altura, que ficou enchendo o Mediterrâneo durante 600 mil anos. E sobraram só as chamadas colunas de Hércules da antiguidade, que é o Morro de Gibraltar, do lado europeu, e Ceuta, a cidade das 7 colinas, no lado africano.
E é muito louco, porque Gibraltar pertence a quem hoje? À Inglaterra, que não quer devolver para a Espanha. E a Espanha exige que aquele enclave lhe seja devolvido, como deveria ser, de fato. Só que a Espanha não quer devolver Ceuta, que fica no Marrocos e pertence à Espanha. É muito louco isso, né? E pertence à Espanha porque em 1415 os portugueses invadiram. Foi é o início do périplo marítimo português, a invasão de Ceuta. E foram criando várias fortalezas ao longo da costa. Não chegaram em Rabat, mas eu pensei em ti em Rabat. Eu estive em Rabat recentemente, no Marrocos, e pensei em ti em Rabat. É verdade. Lembrei bastante do Elinho em Rabat. Rabat, a capital do Marrocos. Eles criaram várias fortalezas importantíssimas. Uma delas se chamava Mazagão, que os portugueses conseguiram manter até o ano de 1770, quando ela foi cercada por 20 mil soldados do Mulá, era uma jihad, era uma guerra santa, que queria varrer os portugueses, enfim, do Marrocos. Marrocos tinha sido importantíssimo na história de Portugal e muito importante na história do Brasil, porque muitas expedições paravam no Marrocos e vinham depois para o Brasil. E aí o Marquês do Pombal, o todo-poderoso Marquês do Pombal, que era bem amigo do Martinho de Castro e Melo, de Melo e Castro, e do pai dele, Francisco de Melo e Castro, o Marquês do Pombal fez um acordo com o Mulá, com o líder muçulmano, que permitiu que 270 famílias portuguesas que viviam em Mazagão saíssem de lá. E o Marquês do Pombal decidiu que essas famílias seriam transferidas para a Amazônia. Que decisão maravilhosa, né? Os caras moravam ali há mais de 200 anos. Claro que tinha um pequeno detalhe: a maior parte dessas famílias eram de judeus ou eram de cristãos novos. Então o Marquês do Pombal disse: troquemos essa cidade, fez um acordo, ganhou um dinheiro ainda para devolver a cidade, embora a cidade fosse marroquina milenarmente, mas era de Portugal desde 1547, e nós estamos em 1770, e ele pega essas 270 famílias e transfere para o Amapá, do Davi Alcolumbre. E o pior é que tem a ver com o Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre é judeu, não sei se vocês sabem. É o único judeu, é a única estrela de Davi que foi presidente do Senado brasileiro. Ele é um judeu amazônico que veio nessa leva. E é um sobrevivente, porque dessas 270 famílias, mais de 200 acostumadas ao clima do deserto morreram de malária, de impaludismo, de doenças amazônicas. E quem transferiu essas famílias? Francisco de Melo e Castro, pai do Martinho de Melo e Castro, que lhe passa o cargo de chefão em Portugal. Ele estava diretamente, depois que o Marquês de Pombal cai em desgraça, quem assume é o Francisco de Melo e Castro, e bota o filho, Martinho de Melo e Castro, no poder, com grande poder. E o Francisco de Melo Castro, um dia, não tinha nada para fazer, resolveu visitar o presídio do Limoeiro. Por acaso, encontra ali um cara chamado Guimarães... Como é que é? Falei o nome do cara agora. Como é que é mesmo? Manuel Gonçalves Guimarães, que diz para ele: eu estou preso injustamente aqui, mas se o senhor me soltar, eu vou criar a cidade onde vai morar um monte de gente interessante que algum dia poderá assistir Eduardo Bueno falando numa tarde inútil. Pode aplaudir. Não precisa mais aplaudir. Sabe aquela? Tá. Né? E aí, é assim o nome de Castro. Mas não é a história por trás de Castro, porque a história por trás de Castro é essa contada anteriormente. Uma história épica
de enfrentamento da natureza, muitas vezes hostil, mas, acima de tudo, uma história fundamentada em sangue e destruição dessas reduções, uma história diretamente ligada aos povos indígenas que estavam aqui. E, de novo, cara, não é questão assim de, sabe, caris todes. Não é linguagem neutra, não é politicamente correto, é a verdade genuína e autêntica que a gente não pode esquecer. E os caras ainda estão aí, cara. E o Paraná ainda é o lugar assim do tal marco temporal, não deve, sabe? É uma terra que foi espoliada. E é uma terra de um povo sem o qual o conhecimento original deles a gente não teria construído do jeito que construiu. Então, é uma questão de resgate de dignidade histórica. Óbvio que tem controvérsias, óbvio que é difícil, óbvio que é complicado. Mas, enquanto não pagar esse karma, não vai ser um país pleno, não vai ser um mundo pleno. O novo mundo nunca vai se recuperar desse karma, se não perceber isso. E o Brasil nunca vai se recuperar plenamente, nunca vai ser um país totalmente pleno, se continuar esquecendo que recebeu 5 milhões de escravizados. Até pô, tem ali quantos pretos tem aqui? Que eu estou vendo aqui. Quantos tem? Quantos deveriam ter? Um país mestiço, um país preto, um país pardo. Sabe? Cara, é muita exclusão. E não é papo furado, sabe? É só a real. E, embora eu tenha o meu lado desiludido, eu também tenho o meu lado, sou um hóspede da utopia, como diria meu querido amigo Fernando Gabeira. Eu continuo acreditando num mundo sustentável, num mundo em que as pessoas saibam a sua história, num mundo que as pessoas sabem de onde vieram e, portanto, saberão para onde vão, num mundo em que tu possa desfrutar do planeta inteiro, mas especialmente da tua aldeia, do teu lugar. Se você nasceu em Castro, tem um lado que você pode ser bastante crítico a Castro, mas tem outro lado que tu tem que ter orgulho de viver nessa mesa de pedra coberta por uma toalha verde, que foi o que disse o Dom Pedro II quando esteve aqui. Esses campos devonianos, esse derrame basáltico, essa araucária, esses rios murmurantes sob o lajeado, o pinhão, o frio. Esse lugar lá de cima nem frio faz, cara, né? Imagina que eu vou querer morar na Bahia, onde não faz frio. Não, é o seguinte, né? Só gosta de 4 estações quem não nasceu no lugar que só tem verão, né? Porque quem nasceu no verão, assim, tipo no Caribe, na Bahia, tu não vem vir com um papo de 4 estações para cima deles, né? Mas nós nascemos num lugar onde tem 4 estações, e esse ciclo das estações é maravilhoso, né, cara? Eu adoro inverno, falando sério, adoro mesmo. Adoro inverno, adoro verão, adoro primavera, adoro outono, adoro esse ciclo de mudanças, né? E a gente tem isso aqui no sul, né? Basta ver pelo sotaque, né? Eu sou muito sulista, né? Obviamente, adoro o Nordeste, adoro a Amazônia, adoro o planeta, né? O único problema do planeta é o bípede, né? Essa raça que surgiu aí. Nós estávamos falando no carro, né, que uma pesquisa recente mostrou que houve um momento da história que só tinham sobrado 1.200 Homo sapiens, né? Que pena que sobreviveram, né? Imagina esse lugar sem humanos, assim, hein? Que maravilha, né? Não, porque, né? Os humanos são épicos, são incríveis, né? Mas tem aquela frase que eu acho que é do Bernard Shaw. Não sei se o homem é um anjo que caiu ou um animal que enlouqueceu. E parece ser os dois, né? Porque a gente tem esse lado cósmico, transcendente, angelical, né? Com visões, convenções, e tem um lado rasteiro, vil, baixo, animalesco, ainda hoje, né? Mas cabe a nós, os eleitos, afinal, deve ter sido o destino que trouxe vocês nesse dia 1º de julho, para receber tantos ensinamentos de um cara tão espetacular e modesto que nem eu, né? Não, sério agora, é isso, né? É uma história épica, é uma história que não pode estar aprisionada dentro de livros, é uma história que tem que ser vivida, respirada, e é uma história de transcendência, da qual todos nós fazemos. Um bilhete, deve ser um dinheiro. Deixa eu ver. Eu vou ler bem alto. O secretário de Cultura é o Rolf Cardoso. Não, é o Daniel. O Daniel me mentiu.
Daniel, como tu é mentiroso, tu disse que tu era o secretário de cultura. Tu quer tomar o poder do cara. Ah, não, Daniel, não é possível. Oh, mas é o Daniel. Quem é que me pagou? Foi tu ou o Daniel? Não, porque se foi tu, daí... Como é o nome? Roni Cardoso. Foi ele que me pagou. Uma salva de palmas para o Roni Cardoso, pelo amor de Deus. E agora uma vaia para o Daniel que mentiu. O Daniel está desprestigiado mesmo. Bom, amigos, era isso. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa. A gente faz parte dessa história. Nós somos agentes históricos. É isso que a gente tem que saber, sabe? Todo dia de manhã em que a gente acorda, a gente está fazendo história. E não está fazendo só a própria biografia, a própria história. A gente tem opções diárias, constantes. Vou fazer exercício, não vou fazer exercício, vou ler mais, vou ler menos, vou ser decente, não vou ser tão decente, né? E uma dessas opções como agente histórico é, eu vou conhecer a minha história. Cara, as pessoas, algumas sabem a história do avô, quantos sabem a história do bisavô? Então, meu último exercício aqui de sugestão é que descobre quem tu é, descobre o significado do teu nome, a tua árvore genealógica. Foi bom, a árvore genealógica é bom. Né? Descobre quem tu é, de onde tu veio. Descobre o significado do teu nome. Descobre quem foram os teus antecessores mais remotos que tu puder. E acorda de manhã e bota o pé no teu chão, na tua terra natal, na tua história. Não é papo de autoajuda, eu não sou Leandro Carnal, Cortella, sabe? É só a real, não sou coach, sabe? Mas é que é verdade. E quando você faz com que a história se introjete em você e você captura a história, é luminoso, é transcendente, é maravilhoso, e tu vai ser um ser mais completo e mais pronto para atuar, para expulsar a extrema-direita daqui. Tá bom, muito obrigado. Obrigado de verdade. Eu vou ter que me mandar, porque o meu voo às 19 horas, você acredita? Em Curitiba. E o jatinho do meu amigo Elinho ali está estragado. E ele disse que estava na revisão. Mas, se vocês ainda quiserem algum dinheiro para algum financiamento de algum projeto, é aquele de boina que está saindo ali, ó. Tá bom. Muito obrigado de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigada, Peninha. Com certeza a sua palestra agregou muito a todos aqui. Nós temos agora um coffee break no hall. Voltamos em 20 minutos. Corram que vocês conseguem um autógrafo.